Queridos, no capítulo 13 a 17 do Evangelho de João, Jesus, ele está reunido apenas com os discípulos. Somente Jesus e os discípulos. E Jesus, ele gasta muito tempo, no capítulo 13 até o 14, discipulando os discípulos. Ensinando sobre a questão da sua vida, sobre a relação dele com o Pai, a sua missão após a sua ascensão, sobre a ascensão de Jesus, quando ele vai ao Pai, ele ensinando aos discípulos a sua missão com os discípulos. E a gente percebe aqui que Jesus, ele tinha um relacionamento profundo com os discípulos. O texto diz que Jesus não só amou os discípulos, mas os amou até o fim. No capítulo 15, verso 13, Jesus deixa bem claro, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este de dar a sua própria vida. Ninguém tem maior amor que esse. Não foi um amor superficial, meu irmão e minha irmã. Foi um amor até o fim. Foi um amor profundo. Foi um amor verdadeiro. E Jesus mostra a eles a sua presença física, que em breve será tirada. E virá o Consolador. Ele fala que eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, que lembrará vocês das minhas palavras. Amada igreja, que coisa maravilhosa. Por que nós lembramos da palavra de Deus? Até hoje, o Consolador, o Espírito Santo que habita em nós, nos faz lembrar das palavras de Jesus, dos sermões que nós ouvimos, da palavra que nós lemos. No texto, Jesus está celebrando com os discípulos a última ceia dele. Aqui nesse texto é a última ceia de Jesus. É a última refeição que ele tem junto com os discípulos. Aqui ele está estabelecendo a ceia do Senhor. A ceia do Senhor na vida da igreja, que é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Após a sua morte e a sua ressurreição, Jesus está ensinando aqui as lições mais profundas para os discípulos, para que eles possam viver Jesus. A vida, que eles possam viver Jesus, para que eles possam viver a vida a partir deste relacionamento com Jesus. A partir desse ensinamento de Jesus. E ele ensina nesse texto 3 coisas que eu quero compartilhar com você nesta noite. 3 coisas que eu gostaria que você refletisse nesta noite. 3 princípios bíblicos claros, profundos da palavra de Deus, para que nós possamos andar mais perto de Jesus do que nós já andamos. E o primeiro é sobre o princípio da humildade. A grandeza da humildade. Veja só, o texto diz que Jesus tem plena consciência do que está acontecendo naquele momento ali com os discípulos. No verso 1 que nós acabamos de ler, do nosso capítulo 13, diz assim: ora, antes da Páscoa, Jesus sabia que era chegado a sua hora. Consciência da sua paixão. Jesus estava ali reunido com consciência de tudo que iria acontecer. Consciência de que em breve aconteceria a sua morte. O texto bíblico, ele começa dizendo, sabendo Jesus, consciência. A consciência de Jesus, que era chegado a sua hora, de que o sofrimento estava por vir. Em Lucas, no capítulo 9, nos ensina que Jesus decidiu firmemente partir para Jerusalém e de lá nunca mais voltou. Jesus caminhava firmemente para a sua morte. Hebreus 12 nos ensina
que Jesus tendo trocado a ignomia, ou seja, a grande vergonha, pela alegria que lhe estava proposto. Firmemente, ele foi para a cruz. A cruz, queridos, não foi um acidente, mas uma decisão consciente do nosso Deus. Do seu sofrimento, da sua morte. Lá no Getsêmani, ele não nega o beijo de Judas. Ele conserta a situação que Pedro teve com um dos soldados romano. Ele se mantém calado como um cordeiro que vai para o matadouro. Ele não questiona Caifás e nem Pilatos. Ficou em silêncio. Porque ali ele sabia que ele levaria todas as minhas e as suas dores, todos os nossos pecados. E que todos os nossos pecados estariam sobre os ombros dele naquela hora. E naquela cruz horrível, ele nos reconciliaria com Deus. Amados, repete essa frase comigo. Jesus nos reconciliou com Deus. Por isso nós temos acesso ao Pai. Por causa do nosso Salvador. Essa foi a missão de Jesus. Tendo amado os que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Apesar dos discípulos, ele amou os discípulos até o fim. Amor sem troca. Esse amor de Jesus tem hora que não dá para a gente entender. É difícil da criatura entender o Criador, desse amor maravilhoso, desse amor que nos constrange. Que amor é esse, amados? Que amor é esse? Paulo fala que ele nos amou quando ainda éramos pecadores, quando nós estávamos condenados ao inferno. Ele já nos amava. Ele nos amou no ventre da nossa mãe. Ele já escreveu todos os nossos dias, mesmo antes de nascermos. Você pensa que você aceitou Jesus? Que você foi até Jesus? Isso não existe. Foi Ele que te aceitou, Ele que te alcançou, Ele que foi até você. Foi a graça que nos alcançou, amados. Foi Ele que foi até você, o amor, esse amor grande, esse amor maravilhoso, esse amor consciente. Detalhes, você não tinha nenhuma consciência quando Ele te alcançou. E Ele vai te amar até o fim. Não deixa ninguém, porque Satanás ele gosta de falar o contrário. Se você conhece a palavra de Deus, se você lê, você não vai acreditar, porque Ele nos amou até o fim. E quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, que a gente for para a glória, nós vamos fechar os nossos olhos aqui. Quando nós abrirmos, nós já vamos estar na glória. Amados, que maravilha! Que coisa maravilhosa! Nós vamos abrir os nossos olhos na presença de Deus. E Ele vai dizer, vem cá, filhinho. Vem, filho amado, para o descanso eterno. Amor até o fim. Irmãos, que maravilha! Que coisa maravilhosa! Ele não apenas te ama, mas Ele vai te amar até o fim. Você precisa entender isso. Eu amo essa música que nós cantamos agora há pouco. Eu nunca saberei o preço que foi pago na cruz por mim. Amados, não tem como entender esse preço pago. Nós não merecíamos. Eu nunca saberei o preço que foi pago por mim naquela cruz. Mesmo quando você erra, mesmo quando há dúvida na sua mente, mesmo quando você duvida do amor dele, ele continua te amando. Assim como ele fez com Pedro, ele faz conosco. Ele diz, Romeu, você me ama. Josi, você me ama. É assim que ele faz conosco. Ele te ama do jeito que você é.
uma coisa que ele quer transformar a sua vida, mudar a sua história. Jesus tinha consciência do que estava no coração de Judas. Naquele momento, naquela última ceia, naquela última reunião, naquela última refeição, Jesus tinha consciência do que estava no coração de Judas. No verso 2, tendo Satanás colocado no coração de Judas para trair Jesus. Queridos, pensa bem, uma mesa posta, uma mesa linda posta, vinho, pão, e Jesus sentado ali naquela mesa com todo amor, com o coração aberto, com uma consciência de tudo que ia acontecer logo em breve. Imagina essa cena, todos os discípulos sentados ali e a doce presença de Jesus, mas consciente de que Satanás está agindo naquele lugar. Às vezes, você acha que Satanás ele é igual dos filmes de terror hollywoodianos, que tem chifre grande, cospe fogo. Satanás não é assim não, meus irmãos. Satanás não tem esse rabo, esse chifre. Ele é sofisticado. Ele é enganador. Judas, ele foi possuído pelo demônio quando Jesus deu a ceia para ele. E ele não saiu gritando, estribuchando, gritando, falando e fazendo barulho. Não, ele saiu calminho, silencioso. Não teve ninguém ali da Universal para fazer entrevista com o demônio ali. Ele saiu bem calmo e foi entregar Jesus. Traiu Jesus. E Jesus sabia de tudo, o tempo todo. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Às vezes, Satanás está atacando a sua vida, silenciosamente, tentando destruir as tuas finanças, tentando destruir o teu relacionamento com a tua família, na tua casa, no teu trabalho, tentando afastar você da igreja, afastar você de Deus, no teu relacionamento com Deus, silenciosamente. Porque Satanás faz isso silenciosamente. Quando a gente for perceber, você já não consegue mais orar, você já está emaranhado nos problemas. E o pior é que andamos distraídos demais, amados. Instagram demais, TikTok demais, distrações. E a gente não percebe. Mas Jesus, ele tinha consciência do que estava acontecendo naquele momento da ceia. Satanás age com poder na igreja. É na igreja quando entra política, quando um briga com o outro por causa de política, quando um briga com o outro por causa de poder dentro da igreja, quando falta amor, quando falta respeito, cumplicidade, onde há fofoca, há intriga. O que fazer para não cair na armadilha de Satanás? Orar, queridos. Orar, vida de oração. Ler a palavra de Deus. E falando em oração, não é a oração que livra você, mas a vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Isso muda tudo. A humildade de Jesus vem da sua consciência. Deixa eu falar uma coisa para você. Humildade não é fruto do temperamento. Muitas pessoas acham que humildade é fruto do temperamento. Não é. Humildade é fruto de que você anda perto de Deus, você anda com Jesus. Jesus tinha consciência do que estava por vir. Ele não foge, ele fica. Humildade. Segundo, a humildade leva ao serviço. Jesus levanta da ceia, amarra uma toalha na cintura
e passa a servir os discípulos ali. Vestiu-se como escravo. Na verdade, ele era o mais humilde de todos ali. Qualquer pessoa ali lavaria o pé de Jesus. Se Jesus sentasse numa cadeira e falava, quem vai lavar meu pé, ia ter briga. Porque todo mundo ia ter o maior privilégio para lavar os pés de Jesus, mas o contrário é inesperado. Ele se levanta e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Humildade assume a forma de servo. A pessoa humilde, ela assume a forma de serva de Deus, de servo de Deus. Jesus os amou até o fim. Você consegue imaginar essa cena? Imagina Jesus fazendo isso aqui, lavando os nossos pés. Queridos, por isso que a igreja de Jesus, ela precisa servir para fora, não só aqui dentro, para fora. As pessoas que estão precisando de ser servidas. Terceiro e último, a obra de Jesus é essa. Gente consciente se torna humilde. Gente humilde serve. A humildade é porque você foi limpo, você foi purificado, você foi santificado. É o relacionamento que você tem com Jesus, é a vida, é o relacionamento, é esse relacionamento pessoal que você tem com Jesus, que faz com que você seja uma pessoa humilde, um servo humilde. O verso 6, Pedro, ele leva o maior susto quando Jesus fala que vai lavar o pé dele. O Senhor vai lavar os meus pés? Nós somos muito parecidos com Pedro, mais do que nós imaginamos. A gente duvida desse processo que Jesus oferece para nós. Desse processo que a palavra de Deus fala que nós vamos ter. Ser limpos, ter parte no reino de Deus, ter parte com Jesus, ser justificado, reconciliado com Deus. Nós temos dificuldade com isso. E o que os fariseus faziam? Eles olhavam para Jesus e eles falavam, por que você toca no leproso? Se torna imundo. Porque ele tocou no filho da viúva de Naim. Por que você defende uma prostituta? Como tocar numa mulher de fluxo de sangue? Como você pode fazer isso? Mas, queridos, eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Jesus toca em você, seja lá como você estiver. Da forma como você estiver. Jesus toca em nós. E as suas mãos limpam-nos de todos os nossos pecados. As mãos de Jesus, ela toca em nossos corações, ela muda o nosso coração. Tem aquele hino, né? Tocou-me, Jesus tocou, de paz ele encheu o meu coração, que nós cantamos. Quando Jesus tocou em você, o que aconteceu com a sua vida, meu irmão, minha irmã? Pode ser que você esteja pensando, não aconteceu nada. E você precisa de uma experiência real com Deus, porque quando Jesus toca, você nunca mais é a mesma pessoa. Porque ele toca com poder. Jesus, ele transforma. E nós somos os improváveis. Mas ele, com o seu toque de amor, ele nos faz uma nova criatura. Ele nos faz uma nova mulher. Ele nos transforma num novo homem. Uma nova vida. Mas sabe, você sabe o porquê você ainda está de pé? Você já parou para pensar no histórico da sua vida, o que você já passou? Quantas coisas você passou e você está aqui hoje? É o toque de Jesus, queridos. É o toque de Jesus na sua vida. Independentemente se o teu sofrimento foi horrível,
você teve um grande livramento, por isso que você está aqui. Porque só a mão, só o toque de Jesus para fazer com que você fique de pé. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Confia. Confia, porque Deus não terminou a obra que começou em você. Ele vai completar. Esse toque de Jesus é especial. Ele trabalha da forma como Ele quer. Do jeito que Ele quer. Da forma como Ele quer. Graças a Deus. Porque nós queremos que Ele faça a nossa vontade. Mas nós não sabemos nem orar. Nós não sabemos o que é bom para nós. Muitas vezes nós pedimos pedra achando que é pão. E aí a gente faz birra ainda, porque Deus não atendeu as nossas orações. Mal sabe nós, que é o livramento que Deus está dando para nós. É o toque de Jesus, é o toque de Jesus. Jesus fala para Pedro, agora você não vai entender, mas lá para frente, porque é sempre assim. Na hora que a gente está passando, na hora que está acontecendo uma coisa, a gente não entende. Nós ficamos com muitas dúvidas, nós questionamos Deus. E Jesus está falando para Pedro, agora você não vai entender. É Jesus falando para Gideão. Junta 300 homens. Ele nem sabia para quê. Vai lá e junta os 300 homens. É Davi, sendo ungido rei, e por causa de Saul, ele não pôde governar. Como assim? É o tempo de Deus, amados. É Abraão saindo da sua casa, da sua terra, e indo para um lugar que ele nunca imagina o que é, o lugar, ele não sabe para onde que ele está indo. E Jesus fala para ele, lá na frente eu te mostrarei. E no meio do caminho Deus fala para ele, sacrifica o seu filho. Muitas vezes você não está entendendo a sua luta, né? Olha o que a Bíblia diz. Deus tem o controle. Deus tem o controle de tudo. Não entendemos mesmo. Nós não entendemos nada, mas é preciso continuar crendo em Deus, apesar da circunstância. Você não entende agora, mas depois você vai entender. E para a gente encerrar, tem um texto bem conhecido de todos vocês. Eu acredito que acabando a bateria aqui. Você quer ver aqui, Reginaldo? Apagou. É um texto de Stênio Marshall, bem velho, bem antigo, que fala da mulher confeccionando um tapete de retalho. E sempre visto de baixo, o tapete é muito feio. É cheio de linha pendurado, tudo de qualquer jeito, né? E é aquela bagunça. Não dá para a gente entender nada, mas depois que fica pronto esse tapete, ele fica a coisa mais linda. Porque tem um forro que vai por baixo, tampando aqueles fiapos, aquelas coisas. Fica uma colcha perfeita. Assim é a nossa vida. Na hora que Deus vai trabalhando, na hora que nós vamos caminhando nessa caminhada, não é bonito. Muitas vezes é feio, muitas vezes é difícil. Mas é Deus, é o toque de Deus na sua vida. Não reclama não, queridos. Para pensar. Nós precisamos o deserto faz parte, é pedagógico, ele está lá na nossa agenda. Se você não passou, você vai passar. Nós precisamos passar pelo deserto para que nós possamos ter o caráter de Cristo em nós, a vida de Cristo em nós. Nós precisamos disso, amados. Amém? Eu quero orar mais uma vez com você, antes de celebrar a ceia do Senhor. Você pode ficar sentado mesmo.